a sua palavra, diz a Bíblia, que é cura para os nossos ossos. E nós estamos aqui para sermos renovados na presença do nosso Deus. Quero convidar os irmãos para abrirem a palavra do Senhor no livro de Jó. Capítulo de número 2. Glória a Deus. Capítulo 2, verso de número 11. E leremos até o versículo de número 13, para eu transmitir ao coração dos irmãos a palavra que subiu ao meu coração nessa semana. E com certeza vai abençoar a vida dos meus irmãos. Amém? Jó, capítulo 2, verso 11 ao 13. A palavra de Deus diz: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamantita. E concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando-se de longe os olhos, e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgaram cada um seu manto sobre a cabeça, lançando pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhes dizia palavra alguma, porque a dor era muito grande. Amém? Vocês entenderam a leitura? Amém? Eu já disse aqui para os nossos irmãos que um dos livros que eu mais gosto de ler e estudar é o livro de Jó. Eu sempre aprendo quando eu leio o livro de Jó. E já li esse livro muitas vezes. Não consigo contar a quantidade que eu já li o livro de Jó. E aprendi tão pouco. Mas toda vez que eu leio esse livro, eu aprendo algumas coisas. É muito didático, é muito profundo o que existe nesse livro como riqueza para o nosso elevo espiritual. É muito profundo. E aqui também entendemos, eu até estou reformulando aqui essa palavra, atualizando ela, é claro, haja vista que eu tenho visto nesses últimos dias, e isso tem me preocupado bastante, mas tem me preocupado, tem até ajudado eu a perder o sono de preocupação, por causa das ideologias teológicas que nós estamos vendo ser disseminado entre o povo de Deus nesses últimos dias. Muitas ideologias. Infelizmente, muitas pessoas têm aderido a essas ideologias. Muitas pessoas. Pessoas boas. Pessoas que nasceram no Evangelho. Pessoas que pregam o Evangelho. Pessoas que teve formação até acadêmica com relação ao Evangelho. E têm deixado se levar por essa avalanche de heresias, de ideologias, que tem sido extremamente prejudicial para a vida da igreja. E desde os patriarcas, as chamadas ideologias paralelas ou teologias paralelas,
ela já vem se apresentando por meio dos seus agentes. Os amigos de Jó vieram se condoer com ele pelo sofrimento que lhe sobreveio de forma tão repentina. E se você observar, esses 3 camaradas, aí depois chega outro, a Bíblia não menciona a hora que ele chega, mas são 4, mas inicia-se com 3, eles vêm com um propósito muito nobre. E se você observar, eles eram amigos de Jó, muito amigos de Jó. De longe, quando eles olharam e não reconheceram Jó pelo estado que Jó estava, e a Bíblia revela todo o estado físico que Jó estava vivendo, ele emagreceu, a pele colava no osso, saía bicho da carne, excremento saía da boca, a boca dele fedia, a esposa não aguentava o mau hálito dele, né? Ele dizia que havia uma febre no seu corpo constantemente. Essa febre que Jó tinha queimava, né? Ele fala aqui, se você ler o livro de Jó com muita atenção, você vai ver que ele dá detalhes de todos os sintomas que ele está vivendo. E ele ficou completamente irreconhecível, porque explodiu chaga, ferida, tumor, da planta dos pés até o alto da cabeça de Jó. Jó estava completamente irreconhecível, estava podre. E os amigos, quando chegam e vê Jó, não reconhecem. E então eles ficam pasmos. Eles não conseguem falar coisa alguma. Eles sentam no chão, né? E 7 dias e 7 noites, sem comer e sem beber, eles passaram ao lado de Jó, aonde Jó estava. Era amigo. Era ou não era? 7 dias, 7 noites, pasmo, sem dizer uma palavra, ao ver o amigo naquela situação, verdadeiramente eles eram amigos. Eu entendo que os dois, que esses 3 homens eram amigos. No entanto, eles não se conformaram apenas em consolar a Jó, né? Eles não se conformaram. Depois dos 7 dias, eles começaram a tirar algumas conclusões. Eles começaram a querer entender como é que um homem da qualidade de Jó, como é que um homem da moral, de respeito que Jó era, estava vivendo agora um momento de calamidade à beira da morte naquele instante. Como é que Jó, um homem tão próspero, um homem tão abençoado, de uma família tão abençoada, tão bem vista, estava ali, naquela situação, do nada. Porque o que aconteceu com Jó aconteceu num dia. Num dia ele perdeu as jumentas, num dia ele perdeu os camelos, num dia ele perdeu o gado, num dia ele perdeu as ovelhas, no mesmo dia os 10 filhos morrem de uma só vez. Aconteceu assim, sem explicação. E interessante que eu estava lendo, e eu estou no livro de Jó, por isso eu me despertei, eu estou lendo, eu leio a Bíblia todo ano, e agora eu estou no livro de Jó. Li até o capítulo 16 hoje. E eu estava observando que acontecia que terminava um de falar, chegava outro, e só sobrava um para trazer a notícia para Jó. Então eles queriam, os amigos de Jó queriam entender. E aqui está o perigo. E aqui existe o problema de nós querer entender a situação de determinados irmãos e tirarmos conclusão própria a respeito da situação que o irmão está vivendo. No caso, a Edna estava lembrando esses dias, que esse caso dela, doente, dor constantemente, não sara nunca, e é um dia após o outro, sempre sem esse descanso de dor, e eu acompanho isso já há algum tempo. Chegou alguém e com certeza estava observando a Edna já por um bocado de tempo, e depois de observar ele resolveu criar uma ideologia teológica. Ele chegou e disse: irmã Edna, esse negócio da senhora aí não é pecado não? Não é a senhora que está precisando confessar um pecado para poder, e Deus de repente está cobrando da irmã um pecado escondido e etc. Esse é um dos problemas. É você querer entender a situação de outra pessoa
sem Deus te revelar nada. É você querer julgar o estado de aflição, de angústia de alguém, sem você ter consciência do que está acontecendo. A situação de Jó, nem ele sabia o que estava acontecendo. Nem Jó sabia porque estava naquele estado. Ele não sabia, né? Foi uma coisa entre Deus e o diabo. Jó era o que ali? Vítima. Ele foi vítima da inveja do inimigo, que observou Jó, a prosperidade de Jó, a fidelidade de Jó. E o inimigo diante de Deus também tirou as suas conclusões, porque ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente. Diante de Deus ele coloca 4 argumentos diante de Deus. E eu não vou falar sobre esses 4 argumentos do diabo diante de Deus, mas os 4 argumentos dos amigos de Jó diante de Jó. E essas conclusões, essa ideologia, essa teologia paralela dos 4 amigos de Jó, elas predominam durante os séculos e chegam até hoje aonde nós estamos. E volta e meia você vê alguém defendendo esse tipo de ideologia, esse tipo de teologia. E por que eu tenho que falar isso aqui? Porque o único tempo que eu tenho para poder esclarecer certas verdades aos irmãos é aqui no culto de ensino. Saindo daqui você vai ficar na quinta, na sexta, no sábado, no domingo na sua casa, e vai ficar exposto a todo tipo de comentário que você vê pela internet. Nesse pouco período de tempo que eu tenho, eu tento reciclar, reciclar da sua vida aquilo que é errado, aquilo que não é de Deus, aquilo que não é saudável para a sua vida espiritual, e deixar você voltar para casa satisfeito com uma boa palavra, sentindo que o seu espírito está sendo curado e preservado pelo poder da palavra de Deus, porque essa palavra, ela tem poder de transformar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. Glória a Deus. Então eles não se conformaram em apenas consolar, eles tentaram explicar o porquê Jó estava sofrendo. Suas ideologias teológicas revelaram as mais perigosas heresias já introduzidas no mundo. Hoje está vendo cumprir a profecia do apóstolo Paulo, dito aos irmãos antes de ser preso. Paulo disse algo há 2000 anos atrás, que a gente vê estar se cumprindo hoje, Então, irmãos, vamos vigiar, pois Jesus está voltando, e nós precisamos ter cuidado para não sermos enganados. Jesus disse assim, no Sermão da Montanha: cuidais para que ninguém vos engane. Não se deixe ser enganado, não se deixe ser levado. Atos capítulo 20, versículo 26 ao versículo 31, pode postar aí, eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. O apóstolo Paulo, já nos últimos dias, antes de ser preso e ser conduzido a Roma, ele abraça os irmãos na praia, Ele vai pegar um navio e abraça os irmãos, ele está indo para Jerusalém. E Paulo, então, ele faz uma recomendação, e essa recomendação é como se fosse assim um lampejo profético do apóstolo Paulo. Ele diz assim: portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Isso aqui é uma palavra de um pastor que está indo embora e nunca mais vai ver os olhos daqueles irmãos da igreja, e a igreja nunca mais vai ver aquele pastor. E ele coloca diante dos irmãos toda a sua sinceridade, todo o seu cuidado, toda a sua preocupação em não deixar aqueles irmãos serem enganados. E ele diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Ele está falando para uma comitiva de obreiros, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão
o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Pessoas que falam coisas unicamente para atrair para si o povo, se tornar o centro das atenções, se tornar o Deus daquele povo, se tornar a estrela daquele povo. Homens interesseiros, mais preocupados com seus prazeres e com seu bem-estar do que com a saúde do povo de Deus, a saúde espiritual. E ele fala que essas pessoas se levantariam do meio do próprio crente, se levantaria do meio dos próprios obreiros. Há um perigo muito grande. E eu estava lembrando aqui da conversa do irmão Joaquim, há muitos anos atrás, e eu sempre vou falar isso aqui para os irmãos. Ele disse assim para mim, ele gostava muito de mim, e nós éramos muitos companheiros na oração, um velhinho já, de 70 anos, mas era meu companheiro na oração. Irmão Joaquim orava de madrugada comigo, 3, 4 horas de madrugada, sem levantar do banco. E o irmão Joaquim disse assim para mim, pastor Divino, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu dizia, pode dizer, irmão Joaquim. Toma cuidado, vigia, pastor, porque eu já vi muita gente boa ficar ruim, e é muito difícil um ruim ficar bom. E eu guardei e entendi o que ele estava dizendo. Ele que já tinha tanto tempo de fé, tanto tempo na igreja, viu muitos obreiros bons ficar ruim, deixar de pregar a verdade, deixar de ser submisso. Paulo está falando de pessoas que se levantariam dentro da própria igreja e que serão pessoas que iriam perverter a consciência do rebanho, conhecimento do rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas cada um de vós. Então eu vejo cumprindo nos dias de hoje tudo isso que Paulo disse há muitos anos atrás, e cumprindo também o que ele disse a Timóteo na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, né? E ele falava de pessoas que deixariam a sã doutrina e voltariam a viver as fábulas de velhas, os velhos conceitos. Então, há 3 linhas de pensamento teológico dentro dos argumentos dos amigos de Jó. Você vai pegar do capítulo de número 4, capítulo 3, aliás, do capítulo de número 3, e vai seguir, passando o capítulo 16, você vai ver que há uma avalanche de comentário dos amigos de Jó, tentando explicar a situação pela qual ele está vivendo, tentando explicar. Tem o argumento de Elifaz, que é o primeiro que se pronuncia, e aí você vai ver que Elifaz vai falando, Jó vai rebatendo, Elifaz vai falando, Jó vai se justificando. E aí depois tem o argumento de Bildade, que também da mesma forma ele vai falando, Jó vai se contra-argumentando. Depois vem o comentário de Zofá, que também vai falando e Jó contra-argumentando. E por último aparece no cenário o Eliú, que não aparece junto com os 3, ele não chega junto com os 3. E tudo indica que esse Eliú era jovem, era muito jovem. E ele deixa de falar por último, justamente por causa da sua pouca idade, porque ele tinha um respeito muito grande por aqueles que eram mais velhos. Mas vamos aqui para o primeiro argumento, que é o de Elifaz. Os irmãos estão me ouvindo bem? Conseguindo entender? Os irmãos vai tendo paciência. Hoje eu estou igual sábado. Sábado eu cheguei aqui, não estava muito bem. E aí até peguei o irmão Osmar de surpresa, né? Para pregar a palavra de Deus, porque eu não estava muito bem. E hoje não estou diferente. Mas decidi que mesmo não estando bem, eu vou ministrar a palavra de Deus ao coração da amada igreja. Então Jó está vivendo uma situação que ele não entende. Jó não sabe por que tudo aquilo sobreveio na sua vida. Jó não sabe porque toda catástrofe
aconteceu na casa dele, na vida dele, em um só dia. Uma tragédia, luto de 10 filhos num só dia. Perdeu tudo, ficou pobre da noite para o dia e perdeu a saúde também da noite para o dia. Do nada, explode um monte de tumor na cabeça de Jó, no corpo de Jó, nos braços, e Jó fica podre, caído no chão, procura um monte de cinza, né? Pega um caco de telha, joga cinza no corpo e coça, porque aquilo com certeza coçava muito. E os amigos de Jó agora vão tentar explicar por que é que ele está sofrendo daquele jeito, porque você vai ver que Jó, ele amaldiçoa o seu dia. Ele está sentindo tanta dor, tanta angústia, que ele amaldiçoa o seu dia. Ele não amaldiçoa Deus, ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Que bom seria se naquele dia a mãe dele tivesse tido um aborto, porque um abortado seria mais feliz do que ele estava vivendo agora. Aí Elifaz toma a palavra. O nome Elifaz significa meu Deus é forte. E todos esses camaradas conheciam Deus. Todos eles tinham conhecimento de Deus, mas a ideologia deles a respeito de Deus era diferente. A ideologia concernente à ação de Deus de forma pessoal e coletiva era diferente. Então Elifaz, cujo nome significa meu Deus é forte, era oriundo de uma região chamada Temã. E o que se sabe é que os moradores de Temã tinham um certo conhecimento de Deus. E segundo Elifaz, né, ele diz que se formos fiel a Deus e não deixarmos de adorá-lo, ele jamais permitirá que passaremos por provação. E o tal é o tal do toma lá, dá cá, do mercantilismo com relação a Deus. A teologia de Elifaz, ela está bem caracterizada em Jó capítulo 4, por favor, coloca aí para mim. Jó capítulo 4, verso 7 ao verso 9. Presta atenção no argumento de Elifaz para Jó naquela situação. Agora, o que Jó não queria era ser acusado. Na situação que Jó está vivendo, ele não queria que ninguém colocasse o dedo nele. Ele só queria que a sua dor fosse amenizada. Ele só queria ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda. Ele não queria que fizesse juízo a respeito dele, nem que ele devesse, nem se ele fosse pecador. Numa situação dessa, o que a pessoa quer é um abraço. Sim ou não? O que a pessoa quer é um abraço, uma palavra amiga. Vai dar certo, meu. Calma. A gente não sabe o que é isso não, mas Deus vai entrar em ação. Ainda que ele morra. Mas ele quer ouvir uma palavra de conforto, de consolo, de que tudo vai ficar bem. Agora veja a palavra de Elifaz em Jó 4, capítulo 7 e versículo de número 9. Lembra-te agora disso. Qual o inocente que jamais pereceu? Ele falando para Jó. Porque Jó no capítulo 3 se diz inocente. Jó no capítulo 3, se você ler, ele fala que não tem culpa e que não tem pecado. E aí ele rebate. Me diz, qual foi o inocente que pereceu por aí? Aonde existe isso? E onde foram os retos destruídos? Ou seja, se você não é culpado, então por que está vivendo isso? Porque lá atrás a gente nunca viu uma pessoa reta ser destruída ou um justo padecer. Certo? Conforme tenho visto, os que lavram a iniquidade semeia o mal e cega o mesmo. Pelo sopro de Deus perece, e pela rajada da sua ira são consumidos. Então ele está dizendo aqui que verdadeiramente, se Jó está vivendo isso, é porque ele foi negligente com Deus em algum momento. Se Jó está padecendo essa dificuldade, é porque em algum lugar ele pecou contra Deus e não quis consertar a sua vida. Essa teologia do mercantilismo, ela é perigosa. E ela existe hoje na igreja. Existiu na Idade Média, na igreja primitiva, quando ela se casou com o Estado, foi criado na igreja as chamadas indulgências. Quem sabe o que é as indulgências? A indulgência era um tipo de propaganda que a igreja fazia. Que quanto mais você der dinheiro para a igreja, quanto mais você der oferta, quanto mais você fazer em favor da obra, mais um lugar de privilégio você tem no céu.
E quanto menos você fazer para Deus, quanto menos você fazer em favor da obra, mais um lugar distante do trono de Deus você vai ter no céu. Quer morar pertinho do trono de Deus? Quer ser vizinho de Deus lá no céu? Então dá muito dinheiro, barganha com Deus, faz troca com Deus. Negocia com Deus. Porque se você não está negociando com Deus, então teu estado será destruído. Se você não está negociando com Deus, Jó, então você está pagando exatamente o que você deve. Porque se você adorar a Deus, se você glorificar a Deus, se você honrar a Deus em toda a sua vida, Deus não vai deixar você ficar doente. Deus não vai deixar você padecer dificuldade. Ninguém na sua casa vai morrer, Jó. Essa teologia é chamada de teologia sofismática. O sofisma é uma argumentação falsa com a aparência de verdadeira. Ele queria com as suas ideias e conclusões próprias, confirmar a sua teologia mentirosa e humanista. Sua perversidade saiu do limite e ele chega a chamar Jó de injusto e de louco. Ele está tão firme nessa ideia de que o meu bem-estar depende de uma troca minha com Deus, depende de uma parceria minha com Deus, no sentido financeiro ou até mesmo espiritual, que ele chama Jó de louco por dizer que era inocente. Olha o que diz no capítulo 5 de Jó, na contra-argumentação de Elifaz, no capítulo 5 de Jó, verso 1 ao verso 5, ele diz assim: chama agora, há alguém que te responda? E para qual dos santos te virará? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes. Ele está falando de Jó quando era próspero, presta atenção. Lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Ele está quase sobrepondo aqui de que ele amaldiçoou o próprio Jó. Vamos mais, presta atenção para você ver. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados à porta. Onde estavam os filhos de Jó? Não foi numa casa que caiu em cima de todos eles ficaram todos arrebentados? Ele agora condena os filhos de Jó e diz que a culpa da morte dos filhos de Jó é a sua rebeldia por não pagar a Deus o devido preço da adoração. E não há quem os livre. A sua messe a devora o faminto, que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Agora ele fala daqueles que roubaram os gados e os bens de Jó. Isso está alastrado, irmãos. Esse tipo de mercantilismo, esse tipo de barganha. Vende água em troca de cura, vende cruz ungida em troca de cura, vende lençol manchado, suado em troca de cura. Pega aqui uma garrafa de água, chega lá, e quanto que é a garrafa? Não dá de graça, porque para eles os dons de Deus não é de graça. Pega a garrafa, compra a garrafa de água, chega lá e borrifa na sua casa, e a sua casa vai ser abençoada. Eu não disse que aqui perto de nós tem uma igreja que tem um tapete na entrada, e quando a pessoa entra nessa igreja, limpa os pés no tapete, porque acredita que esfregando os pés naquele tapete, ele é curado, ele é perdoado dos seus pecados. Traz 1.000, que Deus vai te dar 10.000. Traz 100, que Deus vai te dar 1.000. Deus não barganha as suas bênçãos. Deus não se vende a ninguém. Deus não faz troca. Deus não aceita mercantilismo na sua casa. Havia um monte de mercantilista na frente do templo de Jerusalém. E a Bíblia diz que eles vendiam pombo, vendiam novilho, vendiam cabrito, vendiam cordeiro.
E Jesus um dia resolveu visitar a porta daquele templo. Quando Jesus chegou lá, que Jesus viu toda aquela feira livre na porta da igreja, Jesus pegou uma zorraga e botou todo mundo para correr. E disse: a minha casa é chamada casa de oração, e vocês fizeram dela um covil de ladrões. Você quer a bênção de Deus? Crê que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, diz a sua palavra. Porque aqueles que crê que Deus existe, se aproxima de Deus. Aqueles que se aproximam de Deus, crê que Ele existe e que é galardoador para aqueles que buscam a Deus. Irmão, a bênção que você quer não se paga com dinheiro, não se paga com sacrifício. Isso aqui não é romaria. A bênção de Deus, ela é pela graça derramada sobre a sua vida. Se você crer e acreditar que o Senhor está aqui nesta noite, Ele pode te curar, te renovar, abençoar teu lar, abrir a porta, prosperar a sua vida. Não entra nessas armadilhas heréticas. Não vai atrás disso. Eu não sou dizimista porque eu sei que Deus vai me enriquecer. Eu sou dizimista porque Deus me pediu 10% daquilo que a minha renda produz. Se Ele me abençoar, amém. Se Ele não me abençoar, amém também. Só dele me dar a vida e a salvação já é bênção grande demais para mim. Posso ouvir um amém dos irmãos? Não barganhe com Deus. Claro, existem os propósitos. Existem pessoas que fazem propósito diante de Deus. Existe pessoa que diz assim: Senhor, olha, eu estou pedindo essa bênção. Por exemplo, eu vou trabalhar, Senhor. Eu quero que o Senhor me arrume um emprego. E se o Senhor fizer isso para mim, eu vou dar o primeiro salário na tua casa. Muitos irmãos fazem isso. O meu primeiro salário eu vou dar na tua casa, para a tua obra. E aí Deus honra a fé desse irmão. Não por causa do que ele deu, porque ele acreditou que Deus é poderoso para fazer na vida dele. É poderoso para fazer na sua casa. E a sequência da sua fidelidade gera a bênção, porque Deus não é injusto de não abençoar um crente fiel. Mas isso não significa que você não vai adoecer. Isso não significa que você não vai padecer dificuldade. Isso significa que você não vai passar a noite sem dormir. Não significa que alguém não vai te ferir. Não significa que as adversidades vão vir, que seu carro vai quebrar, que às vezes você não vai ter o dinheiro de pagar uma luz. Você vai depender da assistência social da igreja. Você não vai ter dinheiro para fazer uma compra no mercado. Você vai depender da assistência social da igreja. Tudo isso, irmão, não quer dizer que não venha sobre a sua vida, mas não quer dizer que você está sendo negligente com Deus. Amém? Pedro repreendeu Simão severamente por causa desse negócio. Lá no livro do Atos, capítulo 8, verso 18 a 23, diz assim: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim deste poder. Era Simão. Esse Simão aqui era mágico. Antes, lá em Samaria, ele era o rei da cocada. Era o último biscoito do pacote. Quem mandava lá era ele. A casa dele era frequentada por causa das suas feitiçarias. Quando Filipe chega em Samaria, e há um ribuliço em Samaria pela pregação do evangelho, enfermos são curados, demônios são expulsos, maravilhas acontecem. O Simão então, ele foi para a igreja, mas não por causa de Jesus, interessado nos milagres que Deus fazia pela mão daqueles apóstolos. E quando Pedro chega e ministra o batismo nos novos crentes de Samaria, que eram muitos, o Simão viu. E aí chegou em Pedro e quis comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro.
Aí Pedro disse assim: o teu dinheiro seja para contigo, para a tua perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tem parte nessa sorte, nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado os pensamentos do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Amém? Então essa teologia de Elifaz aqui, ela é perigosíssima. As bênçãos de Deus e a salvação não se adquire através de barganha, não se adquire por dinheiro. Esses são presentes de Deus para nós, unicamente pela preciosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é abençoado na sua casa? Diga glória a Deus que é graça. Você está gozando de saúde? Diga glória a Deus que é graça. Está doente aqui essa noite? Diga glória a Deus também que é graça. Não importa o que você está vivendo, é graça. Aleluia. Crê na prosperidade? Então creia na graça. Não faça barganha com Deus. Tá bom? Segundo, a teologia da prosperidade. Bildade era de Canaã, era suíta, e pouco se sabe da sua parentela, né? A sua ideologia refere-se a uma vida pródiga do crente, sem nunca viver necessidade. Afinal, o Filho de Deus não tem privações, e se tem, então não é filho de Deus. Vamos para Jó capítulo 8, do verso 8 ao versículo de número 9. Aquele ditado de muitas pessoas diz assim: você é filho do rei. E quem é filho do rei come o melhor dessa terra. E eu acho que muito poucos aqui já têm comido do melhor da terra. Eu ainda não comi. E eu acredito piamente que eu sou filho do rei. Eu acredito que eu sou filho de Deus. Mas eu ainda não fiquei rico. E eu estou achando difícil eu morrer rico. Tenho uma vida, graças a Deus, estável. Tenho o que comer, tenho o que vestir. Deus me deu um bom carro. Eu tenho a minha casa, né? O Senhor tem cuidado de mim. As minhas dívidas estão bem controladas. Mas eu não sou rico. Então, essa teologia também é uma teologia perigosíssima. Perigosíssima. Jó 8, capítulo 8, versículo 8 e 9. Indaga, pois, eu te peço, da geração passada. Ele está aqui invocando Jó aos antepassados de Jó, aos antigos que vieram antes de Jó. E considera o que seus pais descobriram, porque nós somos de ontem e nada sabemos. Portanto, nossos dias sobre a terra são uma sombra. Se você ver a argumentação, eu não vou colocar tudo aqui, a argumentação dele é que se o camarada está padecendo e vivendo dificuldades, é porque ele não é filho de Deus. Parece que eu vejo ele tentando mostrar Abraão para Jó, porque Jó viveu mais ou menos na mesma data dos tempos de Abraão. E quem era Abraão? Homem próspero, muito rico. Quem era Jacó? Rico. Quem era Isaac? Também muito rico. Esses homens foram ricos e muito grandes sobre a terra, diz a palavra de Deus. E ele está invocando agora o testemunho dos homens passados que foram antes dele, e está olhando para a situação de Jó, e está dizendo para Jó
que ele não é filho de Deus, porque está padecendo dificuldade. Tem alguém entre nós padecendo dificuldade aqui? Levante a mão, deixa eu ver aqui. Enfermidade, sofrimento, angústia, tem alguém? Não? Vocês estão bem demais, irmãos, que coisa boa. Está tudo muito bom, vocês são filhos de Deus mesmo. Aleluia. Tal como as heresias de hoje, Bildade invoca os testemunhos dos antigos. A teologia da prosperidade, ela é mentirosa, porque incentiva o crente a buscar riquezas e esquecer-se da piedade. E muitas vezes usam da piedade para buscar lucros. Nessa correria desenfreada, em busca de riquezas, tem muitos crentes que já venderam a sua alma, já deixaram de ser o que são, e verdadeiramente estão bem longe de Deus. Já se ouve por aí pregação de que Jesus era muito rico, tinha casa de praia, porque ele morava às margens do mar da Galileia, em Cafarnaum, e que Jesus nunca foi um homem pobre. Então quem é que diz aquele negócio daquele rapaz que chega nele e fala assim: eu quero te servir? Ele diz: as raposas têm covios, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus não tinha tempo para correr atrás de dinheiro. Há uma teologia chamada teologia da prosperidade aí, de alguém que prega, e alguém aqui já deve ter ouvido isso, de alguém que prega dizendo que Jesus, quando ele assumiu os negócios do pai, porque José era um camarada bem de vida, tinha uma carpintaria, e ele assumiu os negócios do seu pai, aí Jesus ficou milionário, porque José gastava de 8 meses a 1 ano para entregar uma mesa. Então, ele não ganhava muito dinheiro. Mas quando Jesus assume a carpintaria, aí diz que quando chegava alguém dizia: olha, eu quero comprar uma mesa de 6 cadeiras. Ah, muito bem, então eu vou fazer uma mesa para você. E eu busco daqui 8 meses, 1 ano. Jesus: não, é agora. Pum, a mesa aparecia. E disse que com isso, Jesus ficou milionário. Porque vai ver que ele vendia aí em torno de 100 a 150 mesas por dia. Jesus deixou de ser filho de Deus, pregador do evangelho, fazedor de milagres, para fazer mágica. Esse trem está muito complicado nos dias em que nós estamos vivendo, irmãos. Porque os crentes perderam a noção do que é reino de Deus, do que é obra de Deus. Os crentes estão tão enclausulados na sua arrogância, na sua soberba, que nem sequer mais lembra do próximo, nem sequer se preocupa com o seu irmão com necessidade. Ele sempre quer mais, corre atrás de mais. Para ele nunca está bom, para ele sempre falta mais, sempre mais, sempre mais. Ele sempre quer mais. E são poucos, porque existe o remanescente, são poucos, estou falando, não vai dizer que eu estou generalizando, mas a maioria daqueles que ficam ricos são os mais ruins para contribuir, para ser dizimista na igreja. Porque começa a armazenar demais, e começa a pensar só em coisas grandes, e aí para ele aquela quantidade vai fazer falta. Deus não condena um crente rico por ser rico. Deus condena o rico por ser avarento. E essas heresias de hoje estão se alastrando. E faz com que o crente fique louco atrás de prosperidade e esqueça-se da piedade. Olha o que Paulo diz a Timóteo no capítulo 6, do verso 3 ao verso 5. Se alguém ensina outra doutrina e não conforma com as sã palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem inveja, porfia, blasfêmias,
ruins suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja caso de ganho. Aparta-te dos tais. Eu vi 2 jovens na oficina um dia. Eu levei meu carro para arrumar, e era uma coisa rápida, e enquanto o mecânico arrumava, eu estou escorado aqui, olhando o mecânico arrumar o meu carro, e aí chega 2 jovens para pegar também um carro que estava ali sendo arrumado. E aí um conversa com o outro e diz assim: rapaz, eu estou aqui sem saber para quem eu presto vestibular, eu não sei se eu presto para medicina, ou para advogado, ou para psicólogo e tal e tal. Aí o outro disse assim: rapaz, faz faculdade para pastor. O que está dando dinheiro hoje é pastor. E eu aqui perto olhando, e eu dizendo: ô Senhor, toca nele para fazer mesmo. Salva ele e faz dele um pastor. Existe por aí os picareta, disfarçado de pastor, abrindo igreja para ganhar dinheiro, pregando que você foi chamado para viver uma vida abastada, pregando e ensinando você a ficar doido, levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores, sem saber que Deus cuida daqueles que são seus enquanto eles estão dormindo. Você não precisa ficar doido correndo, irmãos. Prosperidade é uma consequência de Deus na sua vida mediante a sua fidelidade. Se Deus tem isso para você, Ele vai te abrir as portas. Se é trabalhador, se é esforçado, você não é negligente com a obra de Deus, então Deus vai fazer na sua vida. Amém, irmãos? E quem dera Deus levantasse aqui 10 empresários, 30 empresários, mas crente, fiel, que não abandona a igreja, que não abandona o culto, que não abandona a ceia. Fiel. Aleluia. Paulo chega a dizer que na busca incessante pelo dinheiro, muitos transpassam a si mesmo com muita dor. Olha o que diz Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, por favor, versos 7 ao 10. Eu vou deixar vocês lerem esse aqui, porque ele é muito bom para a coletividade ler. Vocês estão compreendendo a palavra direitinho, meus irmãos? Estão? Tá bom? Estão intercedendo por mim? Então, que bênção. Glória a Deus. Vamos ler? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos 7 ao 10, 4 versículos. Diz a palavra do Senhor, vamos lá, 1, 2, 3. Nada trouxemos para esse mundo. E manifesto é, ou seja, o dia que nós morrermos, ou se Jesus voltar, nada vamos levar. Significa que você não vai cuidar da sua família, não significa que você não vai se preocupar em comprar uma casa, não significa que você não vai se esforçar para ter seu carrinho, não significa, né? Mas também não justifica você viver de forma louca e desesperada, só construindo e ajuntando e ajuntando e ajuntando e ajuntando, e daqui a pouco pega um câncer e deixa aí para os filhos brigar. Amém? Vai servindo a Deus e trabalhando, servindo a Deus e trabalhando, servindo a Deus e trabalhando. E o que Deus tiver que te dar, Ele vai te dar. A prosperidade vai chegar. De sorte que quando você partir, você ajudou a obra, ajudou os irmãos, ajudou quem precisa e ainda teve para viver bem com a sua família. Amém? Vamos lá. Que maravilha esse texto. Próximo versículo. Para aí, tá muito embaraçado, tá meio ruim para ler daí. Vamos lá, 1, 2, 3. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Quem tem pão em casa diz glória a Deus. Quem tem cobertinha lá quente diz aleluia. Então dá glória a Deus. Fica contente. Tem um aqui que tem muito mais do que uma casa. Tem outro que tem muito mais do que uma coberta. Já não sabe mais aonde põe coberta. Traz para o bazar.
bazar está doidinho querendo coisa para vender. Amém? E será convertido em bênção para a obra de Deus. Vamos lá. Próximo versículo. Então isso aqui é uma palavra, não tenha isso aqui como Paulo sendo contra pessoas prósperas. O que Paulo está falando se resume no versículo de número 10. Quer ver? Coloca aí. Aqui, se resume o que Paulo está querendo dizer. Vamos lá, todos juntos? Paulo está dizendo isso para pessoas que são avarentas e só pensam em dinheiro. Ama mais o dinheiro do que a obra de Deus. Ama mais o dinheiro do que a necessidade de seu irmão. É isso que Paulo está querendo dizer. Certo? E na maioria cai nesse laço aqui. A maioria. Grandes pregadores, homens de Deus que eram pobres, que tinham vida simples, pregavam a verdade, pregavam em igrejas pequenas, vivia falando de santidade. Foi só ficar famoso, começar a pregar nos grandes congressos, começar a juntar fortuna, porque começaram a cobrar para poder pregar. Essas pessoas se desviaram da verdade por causa do dinheiro. E aí estão por aí nos grandes congressos, pregando heresias e querendo destruir a fé daqueles que ainda primam pela santidade. Se for para mim ficar rico, irmão, e ficar soberbo e avarento e perder o que eu tenho, que eu continue na vida que eu vivo. Ou se for para me desviar, tendo o que eu tenho, que Deus tire o que eu tenho, mas que eu entre nas mansões eternas e receba a coroa da vida, porque essa é a minha expectativa. Aleluia! E isso inclui também, eu disse aos irmãos aqui que existe alguns propósitos de Deus instituir o dízimo na igreja. E um dos propósitos de Deus instituir o dízimo é provar que você não ama mais o dinheiro do que a Deus. Porque muitos, por causa do amor ao dinheiro, se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aleluia, irmão. Quando você traz o seu dízimo na casa de Deus, você está dizendo que você é desprendido dos bens financeiros. E está dizendo que você honra muito mais a Deus do que o dinheiro que você tem. Porque muitos pegam o dinheiro, gastam com coisas supérfluas, mas não tem coragem de trazer para a casa do Senhor. Gasta por aí com tanto de trenheira, mas não tem coragem de trazer na casa do Senhor. Amém ou não amém? Deixa eu concluir aqui rapidinho. Não, concluir não, vou terminar isso aqui. Deixa as outras duas para a semana que vem, porque eu ainda tenho aqui alguma coisa. As palavras de Jesus quebram toda a doutrina da prosperidade. Tá? Não estou dizendo que você não pode ser próspero. Não estou dizendo que você não possa querer abrir uma empresa, sonhar alto. Não, irmão, sonhe alto. Sonhe alto. Pastor, eu quero ter uma empresa disso. Sonhe alto, acredita. Vá atrás do seu sonho, trabalhe. Mas não esqueça de ser fiel. Não esqueça do que é prioridade. Tá? Não esqueça. Pastor, eu quero ser médico. Oxalá algum dos meus filhos tivesse tendido para essa área. Queria ser médico, pai. Eu ia fazer das tripas coração para ajudar você a pagar a sua faculdade. E os meus filhos sabem que eu faria mesmo. Se eu tivesse que vender um bem para concluir essa bênção, tinha problema. Porque eu não tive oportunidade. E quando eu me casei, não tive mais tempo para estudar assim, a não ser a Bíblia, fazer cursos, aprender um pouco mais da palavra. Comecei a investir naquilo que eu achei que era prioridade na época. Se eu pudesse voltar no tempo, com certeza eu teria aí uma faculdade de alguma coisa.
Mas, se os meus filhos quiserem, e se eu estiver vivo e os meus netos também quiserem, e eu tiver condição, pode ter certeza que eu vou ajudar. Ixi, com o maior prazer, ser bem sucedido na vida. Mas sempre ensinando que em primeiro lugar é o reino de Deus. Sempre ensinando que maior do que o meu trabalho é a casa de Deus. Que maior do que as conquistas financeiras é as conquistas eternas. Isso aqui é a palavra de Jesus. Não ajunteis tesouro na terra, aonde a prata rói e o ladrão rouba. É Jesus que está dizendo, não é eu. Mas ajuntais tesouro no céu, aonde a traça não rói e o ladrão não rouba. Aleluia. Porque aonde estiver o teu tesouro, lá também vai estar o teu coração. E tem crente que não pode ser rico, porque se ele for rico, ele tira o coração da obra de Deus. Eu trabalhei com um sujeito, ele hoje está desviado, infelizmente. Pastor desviado. A última vez que eu estive na casa dele, ele estava bêbado. E aí, deixa eu tomar um pouco d'água aqui, peraí. E aí um dia nós estávamos andando aqui em Goiânia, fazendo entrega. E nós um carrinho velho. Ele disse assim para mim, eu era irmão divino na época, irmão divino, estou orando para Deus me dar um carro bom. E se Deus me der um carro bom, eu vou fazer a obra dele. Porque esse carro aqui não aguenta, irmão divino. Mas eu quero um carro bom para carregar os irmãos, para ir fazer culto na fazenda, para não sei o quê. Eu falei, vai nessa tua força, Deus é fiel, Ele vai te dar um carro bom. Na época eu não tinha nem condição de comprar um carro. Nem pensava que um dia eu ia ter um carro. De tanta dificuldade que era naquela época. E ele comprou um carro zero. Deus abençoou ele e ele comprou um carro zero. Mas é zero, irmão. Chegou aqui, foi na loja e tirou lá na loja um carro zero. Irmão, não foi 3 semanas. Nós estávamos na porta da igreja depois do culto. E aí deu uma chuva na hora do culto daquelas lá em Piracanjuba. Quando terminou, algumas irmãzinhas lá do troca-tapa, que a gente costumava levar, quando eu comprei um carro, eu levava elas direto. Era mais ou menos 7 irmãs dentro do carro, atrás de mim, 2 sentadas aqui na frente e o resto tumultuada. E eu num Corcel 2, Averton, desses antigo, amarelinho, quando eu saía para ir para o troca-tapa, ele saía assim, ó, com o bico para riba. E o povo dizia, lá vai o mão de vinho. E aí umas irmãzinhas dessa lá do troca-tapa, que desceram para a sede, para o culto de ensino, chegou nele, eu quase falei o nome dele agora. Ô irmão, o irmão nos leva lá no troca-tapa, que ele olhou para os pezinhos das irmãs, cheio de lama. Não, irmão, eu lavei o carro hoje. E aí, irmão, está tudo sujo de lama e tal. Quando não estiver chovendo, eu levo. Ele queria esse carro para fazer a obra de Deus, sim ou não? Hã? Sim ou não? Deus fez um teste nele. E no primeiro teste ele foi reprovado. Se Deus te dá, é para o uso da obra de Deus. Se Deus te dá, é para abençoar o povo de Deus. E a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então seja fiel. Mas não coloque as coisas materiais como prioridade na sua vida. Jesus diz em Mateus 6,33, e todo mundo sabe de cor, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, Deus, vos serão acrescentadas. Vai trabalhando para Jesus, que Jesus vai trabalhando para você, e eu garanto que Jesus granjeia melhor do que você. Amém? Vamos concluir com a oração de Agur. Eu gosto da oração de Agur, e esta deveria ser a nossa oração. Isso aqui quebra a doutrina de Bildade, né? A doutrina de Bildade. Provérbios capítulo 30, por favor, verso 7, verso 8 e verso 9.
Glória a Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Os irmãos conseguiram aprender alguma coisa? Sim? Posso continuar semana que vem? Posso? Vou falar sobre as outras duas teologias dos últimos dois amigos de Jó. Isso é para que isso não aconteça de tomar o nosso coração. Deus não quer que nós venhamos ser pervertidos, né? Sejamos contaminados com essas doutrinas malignas que nós temos visto aí. Vamos lá para a palavra do Senhor. Hoje eu não estou conseguindo nem sentar no meu cantinho. Vou ficar em pé aqui do lado aqui. Vamos lá? E eu venho para cá pensando que eu vou ficar na frente de vocês. Pode? Vamos lá, 1, 2, 3. Para aí, vamos de novo, bem bonitinho, com ânimo. Porque essa palavra aqui é para abençoar a sua vida. Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos lá. Agora veja, Agur é um rei, temente a Deus, e ele faz uma oração a Deus. Ele pede a Deus que não deixe ele viver em vaidade e nem viver sobre palavra mentirosa. E a segunda coisa que ele pede, não me dê nem a pobreza e nem a riqueza. Ele não quer o extremo para cima e ele não quer o extremo para baixo. Ele quer o nível, o meio. Mantém-me da minha porção cotidiana. Vamos lá, versículo de número 9. 1, 2, 3. Eu não quero ser rico para que lá na frente eu pense que foi a minha força, o meu talento e o meu esforço que me deu tudo aquilo e eu negue a Deus. E não quero a pobreza para que eu não tenha que roubar de ninguém e também venha negar a Deus. Essa deve ser a minha oração. Senhor, não quero ser bilionário, trilionário, não quero. A não ser que Deus veja que o seu coração tem capacidade de ser sem se corromper. Mas não peça isso. Me dá, Senhor, o que disse Jesus. Ó, presta atenção, o que disse Jesus na oração modelo. Pai nosso, que está, vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão de cada dia. Tá bom, irmãos? Que Deus continue te abençoando. Que a avareza suma do coração da igreja. Que você não pense que só é filho de Deus alguém que tem dinheiro. Tem alguém na cama, no leito de enfermidade, que às vezes tem muito mais comunhão do que nós. Tá? Tem pessoas andando de pé, ganhando o salário mínimo, gastando tudo com remédio, e é fiel a Deus, e se Jesus voltar, vai subir no arrebatamento. Glória a Deus. Seja feliz com o que Deus tem te dado a cada dia. E se Ele te deu além, reparta com os teus irmãos. Tá bom? Abençoe a obra de Deus. Fiquemos de pé nesse instante. E eu peço, Cícero, faça esta oração. Irmã Genislene quer uma oportunidade. É a irmã Genislene mesmo? Estará louvando o Senhor enquanto recolhe os dízimos. A paz do Senhor, meus irmãos. Oremos. Bendito e soberano Deus, amoroso e misericordioso Pai,
Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua casa mais uma vez, Senhor, para adorarmos e bendizermos ao Teu santo nome, Senhor, e para exaltarmos o Teu grande e poderoso nome. Senhor, somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor, com a qual o Senhor nos abençoou, Senhor, nos edificou. E Te pedimos, meu Pai, para que o Senhor fique conosco, Senhor. Nos abençoe a todos, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.